Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula desse curso de macroeconomia para day trade. Nessa aula, iremos falar de política monetária. Vou introduzir brevemente qual o intuito da política monetária, quem a formula, e quais são seus objetivos. Lembrar que a política monetária é um das principais, é um dos pilares dos mercados financeiros, dos mercados de capitais. As decisões de política monetária é aquilo que nós mais devemos estar atentos no nosso dia a dia como traders. Então, eu peço que vocês assistam essas aulas de política monetária. Hoje é a primeira, vão ser acho que 3 ou 4, e eu garanto que elas vão ser de suma importância para as suas análises intradiárias ou posições, enfim. Vamos lá, dar início. Primeiramente, vamos definir, né, o que é política monetária. A política monetária, em um viés monetarista, né, de uma abordagem teórica monetarista, ela visa o quê? Controlar a quantidade de moeda circulando na economia. Já que nós assumimos que a inflação é um fenômeno monetário. Inclusive, em aula posterior dessa série de política monetária, eu irei demonstrar pela teoria quantitativa da moeda que a inflação é um fenômeno monetário. Provavelmente na última aula que eu vou falar de inflação, né, eu vou mostrar que a inflação é um fenômeno monetário, demonstrando pela equação da teoria quantitativa da moeda. E então a política monetária serve para regular a quantidade de moeda circulando na economia e assim garantir a estabilidade do nível de preço. Então, o formulador de política monetária, o que ele visa? Eu quero garantir a estabilidade do nível de preço, ou seja, manter a inflação sob controle. Quem não sabe o que é inflação? A inflação é o aumento generalizado no nível de preços. Nós vamos ver mais adiante, mas só já dando uma explicação prévia, né? No Brasil, a política monetária ela é formulada pelo Conselho Monetário Nacional e executada pelo Banco Central. Lembrar que o Banco Central ele tem competência exclusiva de emissão de moeda, tá? Só ele pode emitir moeda. E a composição do Conselho Monetário Nacional é o ministro da Economia, que é o seu presidente, o presidente do Banco Central e o secretário especial de Fazenda. A política monetária ela pode ser de dois tipos, expansionista ou restritiva, nós vamos ver mais adiante. A política expansionista ela visa aumentar a oferta monetária, aumentar a quantidade de dinheiro que as pessoas têm disponível, né, para fazer operações financeiras. E a restritiva, o contrário, né, diminuir essa oferta monetária. Como eu já falei, seu objetivo é manter a inflação sob controle. E no caso do Brasil, né, e em outros países, nós teremos aí um sistema de regimes de meta de inflação, que nós vamos ver mais adiante também, quando nós falarmos de inflação. O Conselho Monetário Nacional ele define as metas de inflação e o Banco Central ele tem que executar a política monetária no sentido de alcançar essa meta de inflação. No caso, por exemplo, esse ano nós não vamos alcançar a meta de inflação nem a tolerância, né? Então, nesse caso, o Banco Central ele tem que se manifestar publicamente explicando os motivos pelo qual ele não conseguiu cumprir a meta de inflação, tá bom? Nesse caso, nesse ano, né, nós sabemos que os motivos são diversos, né, principalmente devido à desvalorização do câmbio. Mais adiante também nós vamos ver como que a desvalorização do câmbio, ela em depreciação no caso, né, impacta na inflação e basicamente foi isso. E também tivemos aí a pandemia, né, tivemos também um aumento da oferta monetária via inúmeros auxílios que contribuiu também para a inflação e fora
aumento dos preços das commodities, aumento generalizado de commodities. Enfim, fica para tópicos posteriores falar sobre esse assunto. Os instrumentos de política monetária, né, o principal é os juros, como todo mundo já deve saber. A política de juros básico, é o principal, aqui no caso aqui no Brasil, Selic, é o principal instrumento de política monetária. As operações de open market, que é quando o Banco Central compra e vende títulos públicos no mercado secundário. Nós vamos ver mais adiante, na próxima aula, todos esses instrumentos, detalhadamente, o que cada um constitui-se. Temos os depósitos compulsórios, as taxas de redesconto, as reservas internacionais, que aí já não é uma política monetária tão expressiva, mas faz parte da política monetária, porque pelas reservas internacionais a gente consegue aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro. Lá na frente, quando eu demonstrar o modelo ISLM para economias abertas, a gente vai ver realmente como as reservas internacionais, né, via operações de câmbio, elas conseguem aumentar ou diminuir aí a oferta monetária. E políticas de regulação de crédito também, quando o Banco Central ele toma medidas de mostrar para os bancos quem são os bons e os maus pagadores, tem um histórico dos pagadores, isso aumenta a confiança do banco para emprestar e logo ele aceita tomar mais risco, né, de empréstimo. Né? E emissão de moeda também, que também não tem muita relevância, a emissão de moeda causa inflação, mas grosso modo é um instrumento de política monetária. Vamos falar mais de emissão de moeda em política fiscal, tá bom? Aí aqui nós vamos detalhar um pouco o que é base monetária. É importante, antes da gente começar a ver propriamente dito a política monetária, a gente saber o que é base monetária, saber. Não vou entrar em detalhes sobre criação de dinheiro e fator multiplicativo do dinheiro, acho que não convém nesse curso. Então a base monetária ela refere-se ao volume de dinheiro criado pelo Banco Central, né, em papel ou metálica, né, ou seja, em papel ou moedas, né, e as reservas bancárias, né, das entidades financeiras ou depositárias no Banco Central. Basicamente, a base monetária, grosso modo, é tudo que a gente pode usar em termos financeiros, né? Não constitui apenas o papel moeda. Lembrar que boa parte do dinheiro ele não existe, né, gente? Ele é simplesmente virtual. Ou está em forma de títulos, que tem cada qual vai ter sua liquidez, mas a base monetária ela é composta exatamente por tudo aquilo que pode ser convertido, digamos assim, em dinheiro. Né? Tudo aquilo que a gente consegue converter em dinheiro no sistema financeiro, obviamente não se trata de bens ou coisa assim, são ativos financeiros, a gente aí basicamente vai compor a base monetária. Então, por meio da base monetária, o sistema vai conceder crédito, criar moeda escritural, né? Moeda escritural que é realmente uma moeda como nós conhecemos, e aumentar a oferta monetária. E que essa oferta monetária, e sim, é aquilo que tem disponível para fazer transações. E o que é a oferta monetária? É o papel moeda, as moedas, mais os depósitos à vista. Depósito à vista, para quem não sabe, é o dinheiro em conta corrente. Esse dinheiro disponível prontamente constitui-se da oferta monetária. Né? Mais adiante a gente vai ver que a gente pode aumentar ou diminuir, por exemplo, a oferta monetária via juros. Né? Então, como eu já coloquei aqui, que a oferta monetária é sinônimo de meio de pagamento. Né? Portanto, é o estoque de moeda disponível para uso da coletividade, não setor não bancário, né? A qualquer momento. E os meios de pagamento correspondem, só para detalhar, ao total de moeda em poder do público e os depósitos à vista nos bancos comerciais, como eu já tinha dito. E aqui, para ficar bem detalhado, a distribuição da base monetária. Nós temos aí os agregados monetários. Isso aqui é mais a título de curiosidade, mas eu creio que é conhecimento e todo trader tem que ter conhecimento. Mesmo que você não use esse conhecimento
nas suas operações, você tem que saber dele, né? É importante que você conheça os detalhes dos mercados, que você entenda a sua dinâmica, principalmente quando você vai ler notícias, quando você vai ver comunicados, quando você vai ver pronunciamentos de autoridades monetárias, de ministros, você saber do que ele está falando, você entender de fato o que ele está querendo dizer, para que você possa fazer uma análise concreta, né, da realidade, dos fatos. Então, nós temos aqui o M1, né, que são os meios de pagamento restrito, que é o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista, que é o dinheiro em conta corrente. Aí nós temos o meio de pagamento ampliado, que será o M1, mais os depósitos especiais remunerados, depósitos de poupança, títulos emitidos por instituições financeiras. Aqui são basicamente os... só um momento. Depósitos para investimento, depósitos de poupança, fundos de aplicação financeira, renda fixa de curto prazo. Basicamente, aí todo mundo está nesse M2. O M3, que vai ser cotas de fundo de renda fixa, o M2, mais cotas de fundo de renda fixa, operações compromissadas na Selic, enfim. Isso aqui é um pouco mais detalhado, não há necessidade de saber isso decorado. O M4, que vai ser o M3 mais os títulos públicos de alta liquidez, e o M5, que é o M4 mais capacidade aquisitiva dos cartões de crédito, tá bom? Então, por hoje, por essa aula, no caso, é isso. Aí na próxima aula nós iremos ver os instrumentos de política monetária propriamente dito, né? Falaremos de juros, open market, compulsórios, redesconto, basicamente sobre eles. Não vamos falar agora de reservas internacionais e nem política de regulação de moedas. Aqui, reservas internacionais vai ser lá para câmbio, a gente fala de câmbio, e emissão de moeda, política fiscal. Então, gostaria de agradecer pela audiência. Peço que se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, que eu respondo. E diga se você gostou da aula, sugira algo para melhorar. Enfim, obrigado pela audiência e até a próxima aula.